E aí, galera, beleza? Bom dia para vocês. Vamos retomar o nosso estudo aí de literatura com conteúdo novo, segundo trimestre, né? E vamos aí que o frio tá pegando. Tô até hoje eu até estou com um capuz aqui porque tá muito frio aqui no meu apartamento, que não pega sol direito. Aí tá frio pra caramba. Então, pra gente ficar mais aquecido, vamos falar sobre literatura. Beleza? Bom, finalizamos o nosso estudo do segundo trimestre falando a respeito do classicismo, né, dentro ali do Renascimento. Né, Luiz Vaz de Camões, Os Lusíadas, os artistas Leonardo da Vinci, Michelangelo e tal. E agora a gente vai vir para o Brasil. Até agora a gente só falou de literatura europeia, né? Agora a gente vai falar sobre literatura brasileira mesmo. Por quê? O Renascimento ele vai coincidir com a chegada dos portugueses nas Américas, né? A partir de 1500. Então, a gente não tinha aqui no Brasil ainda uma formação de um povo nacional. Havia-se um povo, né, que são os povos originários, né, os povos indígenas, mas a formatação da sociedade indígena era completamente diferente da formatação civilizada, entre muitas aspas, dos europeus. Então, com a chegada dos europeus, se inicia uma transição multicultural, né, entre europeu, índio, e mais tarde um pouquinho com a chegada dos africanos. Então, a gente vai formatar uma sociedade tipicamente de território brasileiro. E a partir dessa, ou melhor, só a partir da formatação dessa sociedade brasileira é que a gente vai se ter uma produção literária brasileira. Né? É, E o nome da primeira produção literária brasileira é o Barroco. Né? O Barroco também teve lá na Europa, inclusive todas as escolas literárias que nós tivemos no Brasil até então, até hoje, né, são importadas, né, lá da Europa, e com o Barroco não é diferente. Né? Nós já estudamos isso lá na primeira série, então a gente vai fazer uma recapitulação aqui e eu vou tentar ser não muito breve, mas também não muito estendido, né? Porque é um conteúdo vasto. Né? Por mais que seja uma revisão, mas eu vou tentar falar sobre os aspectos mais importantes sobre o Barroco para que vocês possam relembrar e fixar esse conhecimento. Tá? Como já é de praxe, a gente sempre inicia um novo conteúdo contextualizando, né, historicamente aquela escola literária. E o Barroco ele vai surgir num momento muito conturbado da sociedade europeia. Né? O Barroco ele é uma escola literária tipicamente do século XVII, ou seja, dos anos de 1600, mas só que ele vai ter algumas rebarbas, vamos dizer assim, né? Ele se inicia mais ou menos ainda no final do século XVI, né? Mas ele vai se estender também até ali por volta do século XVIII, mas ele se concentra mesmo a sua massificação produtiva, né, barroca, vai ser no século XVII, tá? Mas qual que é a pegada da literatura barroca? Aí, nos embasando nos fundamentos históricos desse período, a gente vai remontar a 1517, lá na Europa. O que rola na Europa em 1517? Rola a Reforma Protestante. Né? Dos, um dos clérigos do Vaticano, né, chamado de Lutero, Martinho Lutero, ele discorda radicalmente dos preceitos bíblicos católicos do ponto de vista
da interpretação das escrituras sagradas, né? Não é que ele reage contra Deus ou contra a religião, não. Ele reage contra a forma que a interpretação das escrituras era feita e, ao mesmo tempo, da maneira que o catolicismo era disseminado para os fiéis. Segundo a visão dele, era algo equivocado, né? O clero, né, a Igreja Católica em si, ela tinha uma visão equivocada sobre as escrituras. Ele reage. E essa reação, ele protesta. Por isso que ficou conhecido como Reforma Protestante. Ele protesta contra aquele tipo de dogma religioso. Então ele cria um racha na Igreja Católica. Ao criar esse racha, ele vai não reescrever a Bíblia, né, mas reinterpretar a Bíblia, retirar alguns livros, colocar outros livros, né, dos apóstolos, e vai ensinar as lições bíblicas de um outro jeito que, segundo ele, considera o certo, né? E isso vai fazer com que ele seja perseguido. A Igreja Católica vai lá em cima dele, vai correr em cima dele, ele vai ter que fugir, então ele vai lá para a Alemanha, e na Alemanha também ele encontra várias pessoas, principalmente os camponeses, que também não estão concordando muito com as imposições católicas, aquela coisa toda que é como se o catolicismo tivesse muito voltada para a parte política, para a parte econômica, e a parte importante, real mesmo, que era Deus, né, os ensinamentos de Jesus, ficavam em segundo plano. Então ele consegue abarcar uma massa de protestantes, né, muito grande também, e funda-se ali uma nova vertente do cristianismo. Então ele foi de fato, o Martinho Lutero foi de fato um grande revolucionário nesse sentido. E isso vai se durar décadas. A partir de 1517, né, esse protestantismo, né, essa nova vertente religiosa do cristianismo, vai se emoldurar durante décadas. Vai fazer com que haja uma debandada dos fiéis católicos, que também, insatisfeitos, né, com a forma que o catolicismo impunha os seus preceitos, vão se debandar e vão parar justamente dentro da vertente protestante. Vai fazer então com que a Igreja Católica se sinta abalada por estar perdendo seus fiéis. Aí ela tem que reagir. Então ela vai criar um movimento político-religioso chamado de Contra-Reforma. A Contra-Reforma, ela nada mais é do que perseguir não somente os protestantes, né, como também aqueles que, independente se eram protestantes ou não, que não concordavam ou que criticavam a Igreja Católica, né? Vários cientistas foram perseguidos por conta disso, vários seguidores do paganismo, né, também foram perseguidos por conta disso. Há exemplo disso, né, caçada às bruxas, né, em que muitas pessoas foram queimadas na fogueira, né, porque praticavam magia, porque seguiam orientações religiosas que não eram cristãs, enfim. E criou-se então nesse período, já no final do século XIX, do século XVI, a Igreja Católica então criou o Tribunal do Santo Ofício, né? Que nada mais é do que a Santa Inquisição, né? Em que qualquer pessoa que tivesse aparentemente contra o catolicismo era julgado, né, pela Inquisição Católica, e dependendo ali né, se fosse considerado culpado ou não, ele era condenado à morte, né? E muitas das vezes ou era preso, né, prisão perpétua, ou então eles eram queimados na fogueira mesmo, né? Então foi um período muito conturbado. Mas só que somente essa perseguição ela não fazia com que as pessoas se conscientizassem de que a vertente cristã do catolicismo é que era mais importante e não a do protestantismo. Ficou uma guerra ali, uma rixa ideológica, né? Então a Igreja Católica precisou criar algo
que fosse muito maior para poder conscientizar, arrebatar novamente o seu rebanho. Então, a Igreja Católica começou a patrocinar, né, vamos dizer assim, os artistas da época para poder construírem, produzirem obras de arte que fossem megalomaníacas, né, no sentido de grandeza e no sentido de serem muito expressivas. Tanto é que as igrejas barrocas, elas são lotadas de obras de arte, de rebuscamento, né? São muitos e muitos detalhes, né? Uma coisa que impacta o nível de riqueza também quando você entra numa igreja barroca, né? É ouro para lá e para cá, sabe? É tudo brilhante, né? São muitos detalhes, você fica impactado. Isso faz com que as pessoas da época, ao, ao se depararem, né, com a dimensão do poder de Deus promovido por esse tipo de arte muito expressiva, esses fiéis ficavam impactados. Aí eles diziam, nossa, Deus realmente é poderoso, olha só a capacidade que ele dá para as pessoas, né, para o ser humano de produzir essas coisas fenomenais, né? Então, é uma arte muito voltada para o sentido sacro. Sacro no contexto religioso, né? Sacristia, sacristão. Então, a arte sacra, ela vai ser o carro-chefe da arte barroca. Não somente nas artes plásticas, na pintura, como na escultura, mas também na literatura, né? O tema religioso vai ser muito forte dentro do barroco. Mas aí vai se ter um pequeno problema, né? Porque o homem do século XVII ele já havia passado pelo Renascimento, ou seja, o pensamento antropocêntrico já havia contaminado, no bom sentido, né? O pensamento humano, né? Então, nem todo mundo pensava, ou melhor, nem todo mundo sentia que as coisas ainda continuavam somente em torno de Deus, o teocentrismo, porque eles já sabiam das capacidades humanas para a ciência, para as artes, entre outras capacidades. Então ele era um homem que ficou dividido ali entre céu e terra, divino e pecaminoso. Era o homem das contradições, era o pensamento das contradições, ou seja, sou vivente terreno, né? Sou feito de carne e osso, por isso eu quero aproveitar dos prazeres carnais, mas ao mesmo tempo eu vou morrer e eu sou cristão, eu quero ir para o céu. Mas como ir para o céu se eu estou cometendo pecados aqui na terra? Mas como viver plenamente sem... Como viver plenamente resistindo às tentações terrenas? Mas se eu cair nessas tentações, eu vou para o inferno. E agora? Então ele vivia nesse dilema, nessas contradições, né? Entre espírito e matéria, né? Entre céu e inferno, entre Deus e o diabo, né? Entre a tentação, né? E a sublimação do espírito. Então era um homem que vivia nessas contradições. E todas essas contradições vão servir de combustível para a produção literária da época, né? O que é importante que vocês fiquem sabendo sobre o barroco, né? Sobre a gestação da arte barroca, é a propaganda religiosa, né? Porque a Igreja Católica precisava fortalecer novamente o seu rebanho. Então, para isso, ela tinha que impressionar os seus fiéis, né? Então, quanto mais se investisse na produção de arte e quanto mais expressiva fosse essa arte, melhor seriam os resultados dessa propaganda, chamaria muito mais a atenção das pessoas, né? E as pessoas iriam voltar cada vez mais para a Igreja Católica. Mas uma vez pisando no mundo, né, você volta para a Igreja Católica e fica naquela, né? Bom, eu estou aqui dentro,
mas ao mesmo tempo eu quero estar lá fora. Então como é que eu faço? Eu rezo hoje, amanhã eu volto, cometo pecados, mas aí depois de amanhã eu volto, rezo, depois eu volto. Então eles viviam nesse dilema, né? Incrível. Isso vai ser um tema muito interessante na produção do Gregório de Matos, que foi o poeta barroco brasileiro, né, mais expressivo desse período, em que ele tem vários poemas que vão tratar desse dilema das contradições, né? Mas esse vai ser um tema para a nossa próxima aula. Hoje eu só fiz essa contextualização, porque é um assunto denso, né? Ainda vou falar na próxima aula sobre o padre Antônio Vieira, que foi também um produtor de literatura barroca, e vou falar também sobre o Gregório de Matos, né, que foi um poeta barroco e que lidou também com todos esses temas cristãos e ao mesmo tempo materiais, né? Falou muito sobre os pecados, sobre a ascensão divina, né? Enfim, sobre o sentimento de culpa, entre outras coisas. Mas aí é um assunto que a gente vai ter que ir picotando ele ao longo dos nossos estudos. Beleza? Bom, notícia boa, hoje não vai ter atividade, porque essa introdução aqui do Barroco não nos deu material para fazer atividade ainda, mas a partir da próxima aula a gente vai ter. E também não vai ter live, porque é matéria nova, então a gente vai precisar aprofundar um pouco mais aqui para a gente poder depois fazer a nossa live. Beleza? Então é isso, grande abraço para vocês, bons estudos. Deem uma lidinha na página 103 e 104. 103 e 104 apenas. O restante precisa não, porque aí vocês já vão internalizando isso que foi falado hoje. Tá show? Grande abraço.